E aí pessoal, tudo belezinha? Eu sei que vocês se amarram em jogos de perguntas e respostas. Prazer, esse é o Portal do Quiz, um canal onde você encontra muitos jogos para se divertir no YouTube. Chame os amigos e familiares para jogar. Pega papel e caneta para anotar seus acertos. O tempo para responder é de apenas 20 segundos. Então vê se não perde tempo. Já estava me esquecendo. Se inscreva no canal e dá aquele curtir serelepe meu consagrado. Quem não chora não mama. Sem mais delongas, vamos para o quiz. Boa sorte! 1. Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Em média, quantos são retirados numa doação de sangue? A. Tem entre 2 a 4 litros. São retirados 450 ml. B. Tem entre 4 a 6 litros. São retirados 450 ml. C. Tem 10 litros. São retirados 2 litros. D. Tem 7 litros. São retirados 1,5 litros. E. Tem 0,5 litros. São retirados 0,5 litros. A alternativa correta é a B. Tem entre 4 a 6 litros. São retirados 450 ml. A quantidade de sangue varia de pessoa para pessoa. O volume de sangue é entre 7% e 8% o peso corporal. Assim, um adulto com 50 e 80 quilos pode ter entre 4 e 6 litros de sangue, respectivamente. Portanto, 4 a 6 litros é a alternativa que compreende a quantidade mais próxima de adultos com pesos diferentes. 2. De quem é a famosa frase penso, logo existo? A. Platão. B. Galileu Galilei. C. Descartes. D. Sócrates. E. Francis Bacon. Descartes. Je pense, donc Jesus é a frase original, escrita em francês, do filósofo René Descartes, 1596-1650. Ela resume o pensamento e o método de Descartes, para quem tudo tem início na dúvida. 3. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? A. França. B. Inglaterra. C. Brasil. D. Austrália. E. Itália. Brasil. Francisco Canhos é o nome do homem que, na década de 40, desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro em Jaú, SP. O aparelho vinha sendo desenvolvido desde os anos 30, mas apresentava riscos de curto-circuito. 4. Quais o menor e o maior país do mundo? A. Vaticano e Rússia. B. Nauru e China. C. Mônaco e Canadá. D. Malta e Estados Unidos. E. São Marino e Índia. Vaticano e Rússia. O Vaticano, sede da Igreja Católica, tem apenas 44 hectares, 0,44 km². A Rússia, localizada em 2 continentes, Ásia e Europa, tem 17 milhões de km². 5. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango?
A. Jânio Quadros. B. Jacinto Anjos. C. Getúlio Vargas. D. João Figueiredo. E. João Goulart. E. João Goulart. João Belchior Marques Goulart, 1919-1976, foi o 24º presidente do Brasil, cujo período de governo compreende os anos de 1961 a 1964. João Goulart abandonou a presidência por ocasião do golpe militar. 6. Qual o grupo em que todas as palavras foram escritas corretamente? A. Asterístico, beneficente, meteorologia, entretido. B. Asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. C. Asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. D. Asterístico, beneficente, meteorologia, entretido. E. Asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. B. Asterisco, beneficente, meteorologia, entretido. Estas palavras são exemplos de barbarismo, um vício de linguagem em que as palavras são pronunciadas ou escritas incorretamente. 7. Qual o livro mais vendido no mundo a seguir à Bíblia? A. O Senhor dos Anéis. B. Dom Quixote. C. O Pequeno Príncipe. D. Ela, a Feiticeira. E. Um Conto de Duas Cidades. B. Dom Quixote. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é um clássico da literatura espanhola. A obra foi escrita em duas partes, uma em 1605 e a outra em 1615. 8. Quantas casas decimais tem o número π? A. Duas. B. Centenas. C. Infinitas. D. 20. E. Milhares. C. Infinitas. Ao longo dos tempos, vários estudiosos têm se dedicado a calcular o número π e já chegaram ao número de 5 bilhões de casas. 9. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? A. 113. B. 109. C. 108. D. 118. E. 92. D. 118. Os últimos elementos foram adicionados à tabela periódica em 2016. Eles são 113, niônio, 115, moscóvio, 117, tenessino e 118, oganessônio. 10. Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo? A. Japão e Serra Leoa. B. Austrália e Afeganistão. C. Itália e Chad. D. Brasil e Congo. E. Estados Unidos e Angola.
A. Japão e Serra Leoa. No Japão, a expectativa de vida é em média 84 anos, enquanto na Serra Leoa é 53 anos. 11. O que a palavra legenda significa em português? A. Legenda. B. Conto. C. História. D. Lenda. E. Legendário. D. Lenda. Legende, que parece significar legenda, faz parte do grupo dos falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras de línguas distintas que apresentam semelhanças na grafia e barra ou na pronúncia, mas cujos significados são diferentes. Outros exemplos são costume, que significa fantasia, e to push, que significa empurrar. 12. Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? A. 8. B. 10. C. 9. D. 5. E. 7. E. 7. Uma partida de futebol conta com um número máximo de 11 jogadores e mínimo de 7, contando com o goleiro. 13. Quais os principais autores do Barroco no Brasil? A. Gregório de Matos, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. B. Miguel de Cervantes, Gregório de Matos e Dante Alighieri. C. Padre Antônio Vieira, Padre Manuel de Melo e Gregório de Matos. D. Castro Alves, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. E. Álvares de Azevedo, Gregório de Matos e Bento Teixeira. A. Gregório de Matos, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. Gregório de Mato, 1633-1696, conhecido como Boca do Inferno, é o maior representante do Barroco no Brasil. Tinha esse apelido devido às críticas sociais contidas na sua poesia. Bento Teixeira, 1561-1618, é o autor do poema Prosopopeia, publicado em 1601, que é considerado o marco inicial do Barroco brasileiro. Manuel Botelho de Oliveira, 1636-1711, um dos grandes representantes do Barroco, é autor do livro Música do Parnaso, publicado em Lisboa, quando o autor tinha quase 70 anos. Trata-se da sua obra com maior destaque. 14. Quais as duas datas que são comemoradas em novembro? A. Independência do Brasil e Dia da Bandeira. B. Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. C. Dia do Médico e Dia de São Lucas. D. Dia de Finados e Dia Nacional do Livro. E. Black Friday e Dia da Árvore. B. Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. A Proclamação da República é comemorada no dia 15 de novembro, data em que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em 1889. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, data em que Zumbi dos Palmares morreu, em 1695. 15. Quem pintou Guernica? A. Paul Cézanne. B. Pablo Picasso. C. Diego Rivera. D. Tarsila do Amaral. E. Salvador Dalí.
B. Pablo Picasso. Pablo Picasso, 1881-1973, pintou Guernica, uma das suas obras de maior destaque, em 1937. A pintura feita em óleo sobre tela retrata o bombardeio à cidade espanhola Guernica em 26 de abril de 1937, a quando da Guerra Civil Espanhola. 16. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? A. 12 minutos. B. 1 dia. C. 12 horas. D. 8 minutos. E. 30 segundos. D. 8 minutos. Essa é uma questão que se fundamenta na óptica. Ela é calculada com base na distância do Sol em relação à Terra, que é de aproximadamente 150.000 km, considerando que a velocidade da luz no vácuo é 300.000 km/s. 150.000 dividido por 300.000 é igual a 500 segundos, ou seja, 8:33 minutos. 17. Qual a tradução da frase Fabiano cozeu o saco antes de sair? A. Fabiano cozeu seu paletó antes de sair. B. Fabiano fechou o saco antes de sair. C. Fabiano pegou seu paletó antes de sair. D. Fabiano cortou o saco antes de cair. E. Fabiano rasgou seu paletó antes de cair. C. Fabiano pegou seu paletó antes de sair. Apesar da grafia e da pronúncia semelhantes, saco em espanhol significa paletó em português. Este é um dos falsos cognatos mais conhecidos da língua espanhola. Outros exemplos são apelido, que significa sobrenome, e embarazada, que significa grávida. 18. Qual a nacionalidade de Che Guevara? A. Cubana. B. Peruana. C. Panamenha. D. Boliviana. E. Argentina. E. Argentina, conhecido como um dos líderes da Revolução Cubana, ao lado dos irmãos Fidel e Raul Castro. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. 19. Quais são os 3 predadores do reino animal reconhecidos pela habilidade de caçar em grupo, se camuflar para surpreender as presas e possuir sentidos apurados, respectivamente? A. Tubarão branco, crocodilo e sucuri. B. Tigre, gavião e orca. C. Hiena, urso branco e lobo cinzento. D. Orca, onça e tarântula. E. Leão, tubarão branco e urso cinzento. C. Hiena, urso branco e lobo cinzento. A hiena é o único animal que enfrenta o leão, atacando-o quando estão em grupo. Enquanto isso, o urso branco, ou urso polar, se camufla entre o gelo do Ártico. O lobo cinzento, por sua vez, tem excelentes audição e visão noturna, características que fazem dele grandes caçadores. 20. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino?
A. 2,4 para ambos. B. 2,5 metros e 2,0 metros. C. 1,8 metros e 1,5 metros. D. 2,45 metros e 2,15 metros. E. 2,43 metros e 2,24 metros. E. 2,43 metros e 2,24 metros. Antigamente, a altura era de 1,98 metros. Atualmente é 2,43 m para jogadores adultos masculinos e 2,24 metros para jogadores adultos femininos. A altura da rede também varia de acordo com a idade dos jogadores. 21. Em que ordem surgiram os modelos atômicos? A. Thomson, Dalton, Rutherford, Rutherford Bohr. B. Rutherford Bohr, Rutherford, Thomson, Dalton. C. Dalton, Rutherford Bohr, Thomson, Rutherford. D. Dalton, Thomson, Rutherford Bohr, Rutherford. E. Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford Bohr. E. Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford Bohr. Ao longo dos tempos, os modelos atômicos evoluíram. O modelo atômico de Dalton foi proposto em 1803. Em 1898 foi a vez de Thomson apresentar o seu modelo. Em 1911, Rutherford mostrou a sua proposta. Pouco depois, baseado no modelo de Rutherford, o cientista Niels Bohr aprimorou um modelo que apresentou em 1913, o modelo atômico de Rutherford-Bohr. 22. Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo? A. Caipora. B. Saci. C. Lobisomem. D. Boitatá. E. Negrinho do pastoreio. A. Caipora. Considerada a protetora da floresta, a caipora assusta os caçadores, os quais levam-lhe fumo de corda. O fumo é deixado junto a um tronco de árvore com o intuito de agradar a caipora para, assim, os caçadores poderem caçar. 23. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? A. Neolítico. B. Paleolítico. C. Idade dos metais. D. Período da pedra polida. E. Idade média. B. Paleolítico. Foi no Paleolítico que o fogo começou a ser utilizado, quando os homens aprenderam que era possível obter fogo por meio do atrito de pedaços de madeira e pedra. 24. Qual das alternativas abaixo apenas contém classes de palavras? A. Vogais, semivogais e consoantes. B. Artigo, verbo transitivo e verbo intransitivo. C. Fonologia, morfologia e sintaxe. D. Atos, ditongos e tritongos. E. Substantivo, verbo e preposição.
E. Substantivo, verbo e preposição. Classes de palavras são palavras que se organizam de acordo com as suas funções na língua portuguesa. Existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, preposição, adjetivo, pronome, artigo, numeral, conjunção, interjeição e advérbio. 25. Qual a montanha mais alta do Brasil? A. Pico da Neblina. B. Pico Paranã. C. Monte Roraima. D. Pico Maior de Friburgo. E. Pico da Bandeira. A. Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado do Brasil, contando com 2.995 metros de altura. Localiza-se no Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. 26. Qual a velocidade da luz? A. 300.000.000 metros por segundo, m/s. B. 150.000.000 metros por segundo, m/s. C. 199.792.458 metros por segundo, m/s. D. 299.792.458 metros por segundo, m/s. E. 30.000.000 metros por segundo, m/s. D. 299.792.458 metros por segundo, m/s. A primeira medição real da luz foi feita pelo astrônomo Olly Romer, que em 1676 chegou a um número próximo da velocidade da luz. Hoje, sabe-se com precisão que a velocidade da luz é 299.792.458 metros por segundo. 27. Em qual local da Ásia o português é língua oficial? A. Índia. B. Filipinas. C. Moçambique. D. Macau. E. Portugal. D. Macau. Macau tem duas línguas oficiais, mandarim e português. Macau, uma região especial da China, foi território português até 1999. 28. It is 6:20 ou 20 past 6. Que horas são em inglês? A. 12:06. B. 6:20. C. 2:20. D. 6:02. E. 12:20. B. 6:20. Em inglês, past é usado para indicar até 29 minutos passados de uma determinada hora. A partir de 30 minutos, é usada a expressão half past, it is half past 8, ou it is 8:30. 29. Quem é o autor de O Príncipe? A. Maquiavel. B. Antoine de Saint-Exupéry. C. Montesquieu. D. Thomas Hobbes. E. Rousseau.
A. Maquiavel. O Príncipe é a obra mais célebre de Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Foi publicada postumamente, em 1532, apesar de ter sido concluída em 1513. 30. Como é a conjugação do verbo caber na uma pessoa do singular do presente do indicativo? A. Eu caibo. B. Ele cabe. C. Que eu caiba. D. Eu cabo. E. Nenhuma das alternativas. A. Eu caibo. Caber é um verbo irregular da segunda conjugação. Apesar de estranho, eu caibo é a forma correta de conjugá-lo na primeira pessoa do presente do indicativo. 31. Quais destas construções famosas ficam nos Estados Unidos? A. Estátua da Liberdade, Golden Gate Bridge e Empire State Building. B. Estátua da Liberdade, Big Ben e High Line. C. Angkor Wat, Taj Mahal Esquivalque no Grand Canyon. D. Lincoln Memorial, Sydney Opera House Burj Khalifa. E. 30 St. Mary Axe, High Line e Residencial 148 Spruce Street. A. Estátua da Liberdade, Golden Gate Bridge e Empire State Building. A Estátua da Liberdade, localizada na Ilha da Liberdade em Manhattan, Nova York, pode ser vista de vários locais, graças à sua altura, que é de 92,99 metros. Golden Gate Bridge, localizada em São Francisco, na Califórnia, é o principal cartão postal da cidade. Empire State Building, localizada em Manhattan, Nova York, mais precisamente na Quinta Avenida, é um arranha-céu de 102 andares. 32. Quais destas doenças são sexualmente transmissíveis? A. AIDS, tricomoníase e ebola. B. Chikungunya, AIDS e herpes genital. C. Gonorreia, clamídia e sífilis. D. botulismo, cistite gonorreia. E. hepatite B, febre tifoide e hanseníase. C. Gonorreia, clamídia e sífilis. Gonorreia e clamídia são infecções sexualmente transmissíveis, Instituto Superior Técnico, causadas por bactérias, que podem atingir além dos órgãos genitais, a garganta e os olhos. Sífilis também é uma infecção sexualmente transmissível, cujo principal sintoma é uma ferida no pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais da pele. 33. Qual destes países é transcontinental? A. Rússia. B. Filipinas. C. Istambul. D. Groenlândia. E. Tanzânia. A. Rússia. A Rússia, cujo nome oficial é Federação Russa, é o maior país em extensão territorial do mundo. Essa nação é transcontinental, pois pertence a mais de um continente, Europa e Ásia. 34. Em qual das orações abaixo a palavra foi empregada incorretamente? A. Mais uma vez, portou-se mal. B. É um homem mau. C. Esse é o mal de todos. D. Mal falou nele, o fulano apareceu. E. É um mau vendedor.
B. É um homem mau. Mal e mal são duas palavras homófonas, ou seja, são pronunciadas da mesma maneira, porém escritas de maneiras diferentes. A palavra mal com L é antônima de bem, já a palavra mal com U é antônimo de bom. 35. Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem para explicar a origem das coisas? A. A filosofia. B. A biologia. C. A matemática. D. A astronomia. E. A mitologia. E. A mitologia. A mitologia é um sistema de crenças que inclui uma série de narrativas e lendas, as quais fizeram parte do imaginário coletivo de diversas civilizações antigas. Dessa forma, no começo do desenvolvimento da humanidade, diversos povos utilizaram a mitologia para explicar alguns fenômenos e a origem das coisas. 36. Qual das alternativas menciona apenas símbolos nacionais? A. Bandeira insígnia da presidência, bandeira nacional, brasão, hinos e selo. B. Bandeira nacional, armas nacionais, hino nacional e selo nacional. C. Bandeira nacional, brasão, hino nacional e hino da independência. D. Bandeira nacional, cores nacionais, hino nacional e hino da independência. E. Bandeira insígnia da presidência, brasão, flora e fauna e hinos. B. Bandeira nacional, armas nacionais, hino nacional e selo nacional. Os símbolos nacionais são a bandeira nacional, as armas nacionais ou brasão da República, o selo nacional e o hino nacional. Implementados pela Lei N. 5.700, de 1º de setembro de 1971. Juntos, eles representam a união do nosso país. 37. Quais os planetas do Sistema Solar? A. Terra, Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. B. Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Plutão, Saturno, Terra, Urano, Vênus. C. Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. D. Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Plutão, Saturno, Sol, Terra, Urano, Vênus. E. Terra, Vênus, Saturno, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. B. Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Plutão, Saturno, Terra, Urano, Vênus. O Sistema Solar é formado por 9 planetas: Terra, Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio e Plutão, que é um planeta anão. Além disso, ele é constituído por dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros, meteoroides e cometas que giram em torno do Sol. 38. Qual era o nome de Aleijadinho? A. Alexandrino Francisco Lisboa. B. Manuel Francisco Lisboa. C. Alex Francisco Lisboa. D. Francisco Antônio Lisboa. E. Antônio Francisco Lisboa. E. Antônio Francisco Lisboa. Aleijadinho, 1730-1814, apelido de Antônio Francisco Lisboa, foi um dos maiores representantes do barroco brasileiro.
Recebeu essa alcunha pois foi acometido por uma doença que deformou suas mãos e pés. No entanto, mesmo nessas condições, continuou trabalhando como escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto. 39. Júpiter e Plutão são os correlatos romanos de quais deuses gregos? A. Ares e Hermes. B. Cronos e Apolo. C. Zeus e Hades. D. Dionísio e Deméter. E. Zeus e Ares. C. Zeus e Hades. Na mitologia romana, Júpiter tem Zeus como seu correlato grego. Ele é considerado pai dos deuses, sendo o deus dos céus, da chuva, da luz e do raio. Já Plutão tem Hades como seu correlato grego, o deus do submundo e dos infernos. 40. Qual o maior animal terrestre? A. Baleia azul. B. Dinossauro. C. Elefante africano. D. Tubarão branco. E. Girafa. C. Elefante africano. O elefante africano é o maior animal terrestre. Ele pode medir até 4 metros de altura e 7 de comprimento. Seu peso pode chegar até 8 toneladas. Se você ficou até o final, muito obrigado. Fique de olho no canal, sempre tem novidade e jogos novos. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.